dia, seja bem-vindo e bem-vindo nessa quinta-feira, dia 2 de dezembro. Você vai ver nessa edição, o Senado aprova a indicação de André Mendonça para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Estados Unidos confirmam o primeiro caso da variante Ômicron na Califórnia. E uma revelação, ator Alec Baldwin afirma que não puxou o gatilho da arma que matou a diretora de fotografia durante as gravações de um filme. Por 47 votos a 32, o nome de André Mendonça foi aprovado pelo plenário do Senado à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes da votação em plenário, ele foi sabatinado pelos senadores na Comissão de Constituição e Justiça. Veja como foi. André Luiz Mendonça chegou acompanhado da família para a reunião na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Na entrada, não falou com a imprensa e foi direto à sala da CCJ. A relatora da sabatina de Mendonça, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, fez um parecer favorável à indicação de Mendonça para que o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União possa se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Embora seja evangélica, a senadora destacou que o relatório foi técnico e o parecer favorável porque Mendonça ocupa os requisitos necessários para ocupar o cargo sem qualquer preconceito. Mendonça se comprometeu a cumprir a Constituição e honrar o Estado Democrático de Direito. Me comprometo com a democracia e a defesa do Estado Democrático de Direito. A democracia representa uma das maiores conquistas da humanidade. O regime democrático tem sido fundamental para se garantir o pluralismo político, bem como a dignidade da pessoa humana e a convivência harmoniosa de todos os cidadãos. Assim, reafirmo meu irrestrito compromisso com o Estado Democrático de Direito, conforme expresso desde o preâmbulo da nossa Constituição. Ao ser questionado pelo senador Jorge Cajuru sobre ter pedido à Polícia Federal informações sobre jornalistas quando era ministro da Justiça, Mendonça confirmou que fez a solicitação, mas explicou que, à época, a Lei de Segurança Nacional estava vigente e que não fazer o pedido poderia incorrer em crime de prevaricação. Disse ainda que reconhece a importância e defende a liberdade de imprensa. Defenderei como um direito essencial para a construção da democracia. Não só não deve haver censura prévia, como também não deve haver restrição à atuação livre da imprensa. Além de já ter sido ministro da Justiça e Segurança Pública e advogado-geral da União durante o governo de Jair Bolsonaro, André Luiz Mendonça é pastor presbiteriano. Ele foi indicado pelo presidente oficialmente em agosto deste ano para ocupar o cargo do ministro Marco Aurélio de Mello, aposentado em julho. A demora de quase 4 meses em marcar a sabatina na CCJ foi motivo de muita polêmica. Alguns senadores chegaram a dizer que essa morosidade foi provocada pela questão religiosa, já que Bolsonaro havia dito que indicaria ao Supremo um ministro evangélico. Durante a sabatina, no entanto, Mendonça disse que defenderá o Estado laico. Me comprometo com o Estado laico, considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa. Faço importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. A Igreja Presbiteriana, a qual pertenço, uma das diversas igrejas evangélicas de nosso país, nasceu no contexto da Reforma Protestante, tendo como uma de suas marcas justamente a defesa da separação entre Igreja e Estado. A laicidade é a neutralidade, a não perseguição e a não concessão de privilégios por parte do Estado em relação a um credo específico ou a um grupo determinado de pessoas em função de sua condição religiosa. Significa garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos, inclusive daqueles que optam por não ter religião. Assim, ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal.
Nesse contexto, também conseguindo que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Portanto, na Suprema Corte, defenderei a laicidade estatal e a liberdade religiosa de todo o cidadão, inclusive dos que não professam qualquer crença. O indicado disse ainda que defende a união civil de pessoas do mesmo sexo, conforme prevê a Constituição, as liberdades individuais e, sobretudo, a penalização e punição ao rigor da lei da violência contra as pessoas LGBTQIA+. Não se admite qualquer tipo de discriminação. É inconcebível qualquer ato de violência física, moral, verbal em relação a essa comunidade. A maioria dos senadores da base do governo elogiaram a postura, o currículo e as respostas de Luiz Mendonça. O presidente Jair Bolsonaro escolheu alguém que preenche os requisitos constitucionais e é evangélico. Aonde é que está o problema nisso? O seu currículo fala por si. E quando a gente observa o senhor fazendo análises, buscando casos semelhantes, equiparações no passado, na história, isso demonstra como o senhor está preparado para essa função. E também quero ser aqui testemunha da sua lealdade, não a pessoas, mas a princípios. Como o meu líder, senador Portinho, colocou, princípios judaico-cristãos. Então ninguém que venha votar em Vossa Excelência aqui hoje vai ser surpreendido, caso assim o Senado aprove, quando o senhor estiver exercendo essa importante função no Supremo Tribunal Federal, porque sabe exatamente qual é o pacote que o senhor traz consigo. Logo depois do Senado aprovar a sua indicação ao STF, André Mendonça fez uma declaração pública de agradecimento. Vamos ver. Queria agradecer a todos os brasileiros que intercederam por mim, mas de modo especial, a primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Responsabilidade muito grande. Uma nação de 40% dessa população que hoje é representada no Supremo Tribunal Federal. Eu queria agradecer novamente ao presidente da República pela indicação. Foi identificado na Califórnia o primeiro caso da variante Ômicron nos Estados Unidos. O anúncio foi feito por Anthony Fauci, principal conselheiro médico do presidente americano Joe Biden. O infectado era um viajante que voltou da África do Sul em 22 de novembro. A pessoa, que foi totalmente vacinada e apresentou sintomas leves, está em quarentena. A Ômicron foi identificada pela primeira vez na África do Sul há uma semana e foi designada como uma variante de preocupação pela Organização Mundial de Saúde. Os cientistas ainda não têm dados concretos, mas com base no padrão de mutações da nova cepa, estimam que ela consiga contornar, pelo menos parcialmente, a ação protetora das vacinas atuais e seja mais transmissível do que a Delta, a variante global dominante no momento. E aqui no Brasil, 3 casos da nova variante já foram confirmados. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo anunciou a confirmação do 3º caso da variante Ômicron no Brasil. O passageiro da Etiópia desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no último sábado, quando testou positivo para a Covid. A amostra foi então sequenciada geneticamente pelo Instituto Adolfo Lutz. Segundo a Secretaria da Saúde, o homem de 29 anos foi testado no aeroporto ao desembarcar no país e não apresentava sintomas. Ele foi vacinado com as 2 doses do imunizante da Pfizer. O paciente está em isolamento domiciliar e é acompanhado pela vigilância do município de Guarulhos, local onde reside. O Instituto Adolfo Lutz já havia confirmado os 2 primeiros casos de contaminação de Covid pela variante.
um casal de missionários brasileiros que moram na África do Sul e vieram para São Paulo visitar familiares que residem na zona leste da capital paulista. Como eles não moram no Brasil, não tinham registro de vacinação contra a Covid no estado de São Paulo. A Secretaria Municipal da Saúde informou que o casal recebeu a dose única da vacina da Janssen na África do Sul. Eles também estão em isolamento com sintomas leves e são monitorados pela Prefeitura de São Paulo. O primeiro caso suspeito da variante Ômicron no Rio de Janeiro está em análise na Fundação Oswaldo Cruz. A passageira tem 29 anos e chegou da África do Sul no último dia 21. E mesmo sem sintomas, fez o teste no dia 29, que teve o resultado positivo para a Covid. O voo em que ela estava fez escalas em Joanesburgo, Etiópia e São Paulo antes de chegar no Rio de Janeiro. A expectativa é que o resultado do sequenciamento genético saia hoje. A Organização Mundial da Saúde alertou que um coquetel tóxico de baixas taxas de vacinação e de testes para a detecção da Covid está criando um terreno fértil para novas variantes e um futuro ainda mais complicado para a pandemia. O aviso de Tedros Adhanom Ghebreyesus ocorre após o surgimento da nova variante Ômicron do coronavírus, que vem causando pânico em escala global. Temos mundialmente um coquetel tóxico com baixa cobertura vacinal e pouquíssimos testes, uma combinação ideal para a reprodução e aumento de variantes. De acordo com o chefe da OMS, o fim da pandemia não é uma questão de sorte, mas de escolha. A cepa Ômicron foi detectada pela África do Sul pela primeira vez em 24 de novembro de 2021. A OMS classificou a variante como preocupação do mais alto nível, porque possui mutações que provavelmente a tornam mais contagiosa e, sobretudo, potencialmente mais resistente à imunidade proporcionada pelas vacinas atuais. Vamos conferir agora a previsão do tempo para algumas cidades aqui no país. Em São Paulo, a máxima prevista é de 26 graus. O tempo pode ficar encoberto em algumas horas do dia, com possibilidade de chuva. No Rio de Janeiro, a máxima também pode chegar a 26. Já em Balneário Camboriú, litoral norte de Santa Catarina, a máxima não vai passar dos 23 graus, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Em Várzea Grande, no Mato Grosso, os termômetros podem marcar até 33 graus. Em Olinda, em Pernambuco, a temperatura prevista é de 30 graus, mas tem previsão de pancadas de chuva no final da tarde. Você vai ver depois do intervalo. Ator Alec Baldwin declarou que não puxou o gatilho da arma que matou a diretora de fotografia durante a gravação do filme Rush. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. Depois de quase 9 anos, o julgamento pelo incêndio na Boate Kiss começou ontem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na frente do local onde ocorre o julgamento, uma faixa lembra as 242 pessoas que perderam a vida no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O julgamento está sendo realizado a 300 quilômetros de distância em Porto Alegre. No processo, 4 réus estão sendo julgados por homicídio simples com dolo eventual em 242 casos e por tentativa de homicídio em 636 perante um júri popular. O dolo eventual é quando se assume o risco de matar. Inicialmente, os 4 seriam julgados separadamente na cidade onde ocorreu o incêndio. Mas ano passado, a Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que o júri seria dos 4 juntos em território neutro e distante, a fim de garantir maior imparcialidade dos jurados. Olha, o que eu queria que essa justiça fosse feita. Que quem cometeu isso, que seja condenado. A tragédia ocorreu no dia 27 de janeiro de 2013. Vão ser ouvidos os depoimentos de 14 sobreviventes e outras 19 testemunhas, além dos 4 réus. A previsão é que o julgamento dure em torno de 2 semanas. A Confederação Nacional da Indústria publicou os indicadores do setor para o mês de outubro, que apontam redução da massa salarial e queda no rendimento médio real dos trabalhadores. A utilização da capacidade instalada das indústrias caiu 0,6% de setembro para outubro, mas apresentou aumento de 1,3% na comparação com outubro do ano passado. Todos os outros indicadores mantiveram-se estáveis ou apresentaram queda.
O faturamento real caiu 2% e a massa salarial real em 1,4%. O rendimento real teve queda de 1,2% e as horas trabalhadas na indústria de setembro para outubro reduziram 0,9%. Os indicadores da Confederação Nacional da Indústria foram divulgados nesta quarta-feira. A CNI considera que a redução da massa salarial da indústria e o rendimento médio real dos trabalhadores está associado à pausa nas contratações e à elevada inflação. E o motorista deve pagar mais pelo IPVA em 2022. A alta no preço de carros novos e usados é o vilão responsável pelo aumento no valor. Além do combustível mais caro, os proprietários de veículos vão enfrentar um novo desafio. O imposto sobre propriedades de veículos automotores deve ficar mais caro no ano que vem, acompanhando a valorização dos preços dos carros. Cada estado tem uma alíquota diferente de IPVA, que não foi reajustada, mas todos levam em conta o valor venal de veículos usados, calculado por meio da tabela FIPE ou da nota fiscal de compra no caso dos veículos 0 km. Diferente da lógica de anos anteriores, ambos acumulam uma expressiva valorização em 2021. No último dado disponível da FIPE, o preço dos usados subiu mais de 31,8% em 12 meses. No mesmo período, os modelos novos tiveram alta de 19,3%. A valorização é resultado da baixa produção de automóveis causado pela pandemia do coronavírus. As medidas de isolamento social demandaram a paralisação tanto de linhas de produção de veículos como de insumos. Com isso, houve um aumento de custo de produção junto com uma redução da oferta. Os estoques de novos baixaram nas concessionárias e aumentou a procura por usados. Com o aumento de preços, sobe junto a base de cálculo do IPVA de 2022. O Brasil ocupa a 10ª posição do ranking mundial de mortes por Covid proporcionais por milhão de habitantes, com 2.883 vítimas. A lista é liderada pelo Peru, com cerca de 6 mil mortes por milhão. Vamos dar uma olhada nos números da pandemia aqui no país. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 283 novas mortes por Covid-19. Agora são 614.964 vítimas da doença no país. De um dia para o outro, o governo também somou 11.413 novos casos. São mais de 22.105.000 diagnósticos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes está em 232 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 32º dia seguido. Com uma variação negativa de 10,47% em relação a 2 semanas atrás, a curva volta a apresentar tendência de estabilidade. E a média móvel de casos indica 8.966 novos registros diários. Com uma diminuição de 6,38% em relação a 2 semanas, apresenta tendência de estabilidade. E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 5 estados apontaram alta: Amapá, Bahia, Goiás, Paraíba e Pernambuco. Em estabilidade, agora estão 3 estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e Tocantins. E 7 unidades da federação apresentaram queda: Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Não divulgaram os dados Maranhão e Rondônia. 310.770.000. Esse é o número total de doses de vacinas aplicadas aqui no Brasil. De um dia para o outro, foram aplicadas 1.217.000 doses. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 159.267.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 74,66% da população, enquanto mais de 134.636.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 63,12% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 16.866.000 pessoas, 7,91% da população.
Os estados com maior porcentagem da população completamente imunizada são São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. E a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu ampliar a lista de estabelecimentos que devem exigir o passaporte de vacinação na cidade. Bares, restaurantes, shoppings, hotéis, pousadas, táxis e transporte por aplicativo agora também devem cobrar o comprovante de vacinação que antes só era exigido para academias, cinemas, teatros, museus e estádios. De acordo com o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, a decisão veio por conta da atual propagação da variante Ômicron. O prefeito enfatizou que ainda não é possível definir se haverá ou não a festa de Réveillon na cidade do Rio. E o Reino Unido aprovou mais um tratamento contra a Covid. Além de prometer ser eficaz contra a nova variante Ômicron, é classificado pela Comissão Europeia como um dos 5 mais promissores contra o coronavírus. A Agência Britânica de Medicamentos anunciou nesta quinta-feira a aprovação do tratamento da GlaxoSmithKline contra o coronavírus à base de anticorpos monoclonais de longa duração. O laboratório afirma que o fármaco atua contra a nova variante Ômicron. Em um comunicado, a agência informou que o sotrovimab se mostrou seguro e eficaz para reduzir os riscos de hospitalização e de morte nas pessoas com Covid-19 de leve a moderada e com risco grave de desenvolver uma forma severa da doença. O órgão detalhou ainda que apenas uma dose do medicamento pode reduzir o risco de hospitalização e de morte em 79% em adultos considerados de alto risco, infectados e com sintomas. O medicamento foi desenvolvido em associação com o laboratório californiano Vir Biotechnology. No fim de junho, a Comissão Europeia classificou o tratamento como um dos 5 mais promissores contra o coronavírus. O sotrovimab é o segundo tratamento contra a Covid aprovado em um mês pelo Reino Unido. Em novembro, o Molnupiravir, que são comprimidos do laboratório americano Merck Sharp & Dohme, também recebeu autorização. O ator Alec Baldwin afirmou que não puxou o gatilho da arma que matou a diretora de fotografia na gravação do filme Rush em outubro. A declaração foi feita durante uma entrevista exclusiva à ABC News, emissora dos Estados Unidos, que vai ao ar hoje. O incidente fatal nas gravações do filme Rush nos Estados Unidos aconteceu no dia 22 de outubro. Alec Baldwin disparou acidentalmente contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins, que não sobreviveu. O disparo também acertou o diretor Joel Souza, de 48 anos. Ele foi socorrido e teve alta médica posteriormente. Ao comentar o caso pela primeira vez, Alec falou que era amigo de Halyna. Ele contou inclusive que no dia que chegou a Santa Fé para começar as gravações, levou Halyna e Joel para jantar. Na semana passada, Alec Baldwin compartilhou um longo relato de uma figurinista que fazia parte dos funcionários que trabalhavam na produção do filme Rush. No texto divulgado, a funcionária nega os boatos de que as condições de trabalho no set eram ruins. Os comentários vieram à tona depois do ocorrido. Essa edição fica por aqui, mas já tem mais informações às 10 horas da manhã com a Patrícia Belenic. Muito obrigada pela sua companhia e eu volto à 1 da tarde e te espero.